Funcionou. Aleluia. Os irmãos, sempre uma alegria nós compartilhamos a palavra do Senhor. Eu acho que é o momento mais glorioso e que pesa mais aos nossos ombros. Cantar relativamente é fácil, tocar, enfim, mas quando nós vamos falar das coisas de Deus através da palavra do Senhor, a responsabilidade aumenta um pouco mais, mas Deus dá-nos graças para nós compartilharmos aquilo que o Senhor tem revelado a nós e nós podemos, de uma forma, contribuir com a vida espiritual de cada um dos irmãos, né? Os irmãos acabaram de sentar, mas vamos colocar de pé de novo, por gentileza e reverência, a palavra do Senhor. Filipenses 3, nós vamos ler de 5 a 8. 3, do 5 até o 8. Filipenses 3. Amém? Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. O tema da mensagem é religiosidade versus rendição. E nós vemos na história de Paulo, na vida de Paulo, antes Saulo, e enquanto ele era Saulo, ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa até mesmo bem intencionada naquilo em que ele aprendeu, e nós vemos que muitas pessoas também hoje em dia, quando você vai falar de Jesus, quando você vai falar das coisas de Deus, as pessoas falam, não, mas eu tenho boa intenção no meu coração. Sou bem intencionado, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não passo ninguém para trás, eu cuido bem da minha família, e isso e aquilo. Mas nós vamos ver aqui que no decorrer da mensagem não basta apenas termos boas intenções, sermos bons intencionados, mas nós temos que ver o fim, para onde isso está nos levando, o que isso significa para o nosso mundo espiritual, para o reino de Deus. E essa era a vida de Saulo, uma pessoa bem intencionada, dupla cidadania, com alto grau de conhecimento e de estudo para a época. A Bíblia diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, e ele se considerava aqui, então, como nós lemos no texto, o fariseu dos fariseus. O fariseu era aquele seguidor rigoroso, seguia rigorosamente as leis e as tradições judaicas. Rigorosamente. E se existiam os fariseus, ele se julgava o fariseu dos fariseus. Se aquelas pessoas que o rodeavam eram seguidores rigorosos das leis e das tradições judaicas, Paulo se considerava acima deles, porque ele fazia a mais do que os outros faziam. E mesmo ele sendo esta pessoa que tinha todo este afinco, toda
esta vontade, este querer para estar envolvido com as coisas de Deus, com as coisas que se referiam à religião da época, nós vemos que ele não conseguiu enxergar quem era Jesus, não conseguiu enxergar nas Escrituras o cumprimento da vinda do Messias, da vinda daquele que estava em todas esses pergaminhos, essas cartas que ele lia, que ele estudava e que ele, com esmero, ele observava cada detalhe das leis, mas mesmo assim, ele não conseguiu enxergar quem era Jesus. E ele começa a se tornar, por conta desse zelo, ele começa a perseguir os cristãos na época, os seguidores de Jesus, aqueles que falavam de Jesus, aqueles que proclamavam a Jesus, e ia atrás deles, e açoitava, e prendia, e matava, aqueles que estavam pronunciando o nome de Jesus e anunciando a Jesus. Meus irmãos, e falando um pouco do farisaísmo, às vezes se nós não tomarmos cuidado, nós caímos no mesmo erro, no mesmo engano. Muitas vezes nós fazemos as coisas, até mesmo bem intencionados, e a gente vem à igreja, a gente ora, a gente canta, a gente faz várias coisas, mas há uma diferença enorme entre fazer estas coisas com boas intenções e fazer estas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém? Vir ao culto não pode ser uma tradição para mim e para você. Não, eu vou ao culto porque eu estou acostumado, eu vou quinta porque tem a campanha de milagre, no sábado tem algum culto diferente sempre, e no domingo tem um culto da família, eu vou lá e vai ser orado pela família, vai ser cantado algum cântico da família, vai ser falado isso, vai ser falado aquilo. Isso acaba se tornando uma tradição, e a gente vem à igreja, vem aos cultos e nada acontece. Nós temos que sair da presença do Senhor diferente da forma que nós entramos. Amém? Aleluia! E diferente para melhor. Glória a Deus, mais abençoado, mais cheio, mais convicto, com a nossa fé renovada, com o nosso ânimo renovado. Aleluia! Nós temos que sair daqui abençoados e alegres e contentes e dispostos para enfrentar a nossa semana. E isso não pode ser uma tradição na minha e na tua vida. Aleluia! Então, glória a Deus. Aquela hora a pilha já estava acabando. Então nós estávamos falando aqui que nós temos que tomar cuidado com este farisaísmo. Muitas vezes nós não podemos cair nesse engano. Nós não podemos cair nas rotinas. A nossa oração, ela deve ser viva, deve ser eficaz. Amém? Não pode ser apenas repetições. Muitas vezes a gente começa a orar e a gente meio que entra num modo automático. Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo outro, faz isso, tal. Nós temos nossos pedidos comuns, mas que isso não se torne uma rotina, mera rotina na nossa vida, mas que ao entrarmos na presença do Senhor em oração, possamos nos conectar verdadeiramente ao trono do Senhor em oração. Amém? O nosso cantar. Muitas vezes repetimos as mesmas músicas, as mensagens são novas a cada vez. Nós não repetimos mensagens, a gente não vem aqui e não prega 10 vezes a mesma mensagem, mas as músicas nós cantamos quantas e quantas vezes, os hinos quantas e quantas vezes,
Mas isso não pode ser uma rotina na minha vida quando eu cantar o mesmo cântico. Aquele cântico tem que fazer a diferença cada vez que eu cante, que eu toque, que eu glorifique, que eu, aleluia, que eu erga minhas mãos, enfim, tem que ser algo novo, viver em novidade de vida. Amém? Glória a Deus, vir à igreja com prazer, com alegria, com satisfação, sabendo que Deus vai fazer algo novo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então tinha essa religiosidade de Saulo. Deus, na sua sabedoria, queria usar este zelo todo que Saulo tinha, este empenho todo que ele tinha na palavra, esta vontade de aprender, essa vontade de fazer. Deus falou: eu vou transformar esta vida, eu vou começar a usar esta pessoa nas minhas mãos. Aleluia. Então Deus começa o plano dele para a vida de Saulo. E nós sabemos muito bem, a história nos conta, uma história muito conhecida. Saulo pega as cartas com autorização para ir prender os cristãos, para ir atrás daqueles que falavam de Jesus, eram denominados os do caminho na época. E Saulo traça o seu plano, a sua trajetória. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas Deus tinha um plano na vida de Saulo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que aprender, meus irmãos. Muitas vezes nós fazemos plano, e a Bíblia já diz que os nossos planos vêm do nosso coração é enganoso. Deus sempre vai ter um plano maior e melhor para a minha e para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus tinha um plano muito, muito maior. Saulo nem sonhava em quem ele seria, o que Deus iria fazer na vida dele. Aleluia. O que Deus tem para fazer na minha e na tua vida é grande. Aleluia. Você nem sabe, eu nem sei, nós não sabemos o que Deus irá fazer conosco, com a nossa igreja, comigo e com você. Aleluia. Uma vez eu fui a um culto e o pastor que estava pregando mandou olhar para a pessoa que estava do lado e falou assim: olha, essa pessoa que está do seu lado aí pode ser o próximo pregador, a próxima pregadora que irá ganhar o mundo para Jesus, o próximo cantor que irá impactar o Brasil, enfim, e falou várias coisas, e realmente é isso. Nós traçamos planos, mas os planos do Senhor são maiores para a nossa vida, são melhores, glória a Deus. E assim aconteceu na vida de Saulo. Saulo tinha um plano, pegar o caminho de Damasco e ir atrás dos cristãos, mas Deus tinha outro plano maior para ele. Aleluia, glória a Deus. E então, quando ele vai caminhando, quando ele está indo na sua viagem, nós sabemos muito bem que aparece Jesus com uma grande luz, e ele então fica cego naquela hora e cai, e a voz vem dos céus e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? Aleluia. Então ele, caído ali, prostrado, ele começa a render-se então, a ver, a contemplar, a desistir no mesmo momento dos seus planos, daquilo que ele tinha pensado para a vida dele, aquilo que ele achava que ele estava fazendo, que era correto, tudo aquilo que ele tinha aprendido até aquele momento. Ele ali naquela posição de rendição, no chão, caído, prostrado, sem enxergar, escutando uma voz, ele começa a se render à vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele orgulho que quem sabe ele tinha, a Bíblia não diz, mas quem sabe, porque ele mesmo falava: eu era o fariseu dos fariseus.
Talvez, quem sabe, com a sua dupla cidadania, não sei como era o agir dele, a Bíblia não fala isso, mas quem sabe se ele tivesse, quem sabe o orgulho, naquela hora tudo vai ao chão, aleluia, tudo ruim, torna-se em ruínas na vida de Saulo, e ele começa a se entregar aos planos de Deus para a vida dele, à vontade dele, aleluia. Meus irmãos, de nada vale o nosso vasto conhecimento se estiver alheio à vontade de Deus. Nós temos que estudar, nós temos que correr atrás, nós temos que nos preparar, nós temos que nos capacitar, nós temos que, enfim, ler, aprender e estar sempre correndo atrás, mas isso tem que estar sempre aliado, atrelado à vontade de Deus e aos planos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Eu sempre conto faço esta comparação. Muitas pessoas querem ser uma enxada, simplesmente na obra de Deus. Eu já quero ser uma retroescavadeira, né? Enquanto a enxada faz ali 1 metro por não sei quantas horas, a retroescavadeira vai lá e já limpa o terreno em 5 minutos, está tudo limpo, né? Então nós possamos realmente ter essa vontade de ter tudo isso, todo o conhecimento, mas aos pés do Senhor, para que o nome dele seja sempre glorificado na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então ele estava ali prostrado, caído, rendido à vontade e ao plano de Deus agora. De nada valia tudo, ele começa a fazer uma reflexão sobre a sua vida. E aquela religiosidade não bastava. Todos os ritos, todas as tradições, sem a vontade soberana de Deus para a vida dele. Aleluia. E ali então, caído, prostrado, mas estava ouvindo a voz de Deus. Isso nos ensina muitas vezes, meus irmãos, que às vezes nós queremos, através do nosso jeito, através da nossa força, através da nossa pouca inteligência, nós queremos fazer as coisas, até mesmo bem intencionados, mas não basta. Nós temos que ter ao nosso lado o maior dos aliados, Deus, aleluia, a presença dele na nossa vida, para que nós possamos fazer o melhor para ele, aleluia. Então ele não estava mais em pé, não era mais o Saulo perseguidor, não era mais o Saulo agora que ia atrás dos cristãos, não era mais o Saulo que tinha dupla cidadania, não era mais o Saulo que aprendeu aos pés de Gamaliel, não era o Saulo que era o fariseu dos fariseus, agora era um homem caído, cego, porém deu ouvidos à voz que estava falando com ele, aleluia, glória a Deus. Nós temos que dar ouvidos à voz do Senhor sobre a nossa vida, aleluia, é a voz mais poderosa que há, a instrução mais assertiva que possa ser sobre a nossa vida, aleluia, a voz de Deus, e então rendido, prostrado à vontade soberana de Deus e lançado aos seus pés, aleluia, ele começa uma nova história com Cristo, aleluia. E agora o nome dele não era mais Saulo, mas Deus troca o nome dele para Paulo, de Saulo para Paulo, de um perseguidor da igreja, agora um aliado da igreja, aquele que perseguia, agora aquele que estava pregando a Jesus, aquele que escrevia cartas e para que pudesse ir atrás e prender cristãos, agora começa a escrever cartas, aleluia, com instruções para a igreja de Jesus Cristo. Veja a transformação, aleluia, veja a transformação.
Então nós temos que sempre estar ouvindo, sempre temos que estar nesta posição de rendição. No começo eu dei o título da mensagem: religiosidade versus rendição. E é exatamente isso, rendidos aos pés de Jesus, rendidos ao trono de Deus, aleluia. Há um tempo atrás, aqui, há uns dias, umas semanas atrás, eu preguei exatamente sobre isso, sobre a cruz, quando nós vamos à cruz de Jesus e quando nós temos que ir ao trono. Quando nós vamos à cruz de Jesus e quando nós vamos ao trono para adorar, para ouvir a sua voz, para ouvir as suas instruções, rendidos aos pés do trono do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E então, Paulo, a luz o cegou, para que ele parasse de olhar para todas as coisas que estavam à sua volta, para ele começar a olhar para dentro de si. Até então ele conseguia só ver e elaborar as cartas e traçar planos para prender e matar os seguidores de Jesus. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos assim também. Muitas vezes nós estamos preocupados com os nossos planos somente, com os nossos projetos. E eu sei porque eu falo, às vezes, sobre nós mesmos, sobre mim mesmo. Muitas vezes eu me pego pensando e tão preocupado com o dia de amanhã, o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, como que Deus vai fazer com a igreja, o que Deus vai fazer para a minha vida profissional, o que vai ser, o que vai ser disso, o que vai ser daquilo, o que vai ser da família, o que vai ser... E muitas vezes isso nos consome todo o tempo. E nós não conseguimos parar para dar ouvidos à voz do Senhor. E era isso que acontecia. Deus precisou intervir de uma forma e tirar a visão de Saulo para que ele pudesse parar por um tempo, por um momento, para poder escutar a voz verdadeira daquele que queria falar com ele. Aleluia. Meus irmãos, que nós possamos tirar um tempo precioso para Deus poder falar conosco. Que nós possamos entrar, como diz a palavra do Senhor, e fechar a porta do nosso quarto e podermos ter um tempo de intimidade com o Senhor, porque o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer falar comigo e com você. Desde o princípio, era prazer do Senhor em descer na viração do dia e falar face a face com Adão, com Eva. E esse desejo não mudou. Esse desejo não foi... Deus não mudou esse desejo. Ele ainda continua, prazer dele, falar comigo e com você. Mas nós temos que muitas vezes fechar os olhos, um pouco de tempo para tudo que está, para a correria que acontece no dia a dia, para tudo que, toda preocupação que nos vem, e pedir: Senhor, fala comigo, Senhor. Fazemos como Samuel, né? Fala, porque o teu servo ouve, aleluia. A tua serva ouve, quer ouvir a tua voz, aleluia. E Deus fala de uma forma audível, de uma forma clara, de uma forma cristalina conosco. E isso, meus irmãos, é glorioso, porque imagina o mundo todo no desespero, na correria do dia a dia. Não tem essa oportunidade. Eu e você temos de podermos ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, vemos aqui que muitas vezes ficamos preocupados com os nossos projetos, com as nossas ideias, com os nossos ideais, e não conseguimos olhar para dentro de nós, parar, respirar um pouco e perguntar: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim?
O que o Senhor quer de mim? Tem gente que tem medo de fazer essa pergunta, né? Muitas vezes por isso que não se atreve a querer falar com Deus. Vai que Deus pede alguma coisa. Mas nós não temos que ter medo da voz de Deus, porque o que Deus tem para nós é o melhor. Aleluia. Deus sempre tem o melhor. Deus nunca vai nos subjugar, vai nos colocar fardos. Deus nunca vai pedir algo que nós não possamos fazer, que não tenhamos capacidade, e se não tivermos, Ele vai nos capacitar. Ele sempre tem o melhor para mim e para a tua vida. Então não tenha medo de falar com Deus, de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer para essa igreja? O que o Senhor quer para a minha família? Amém? Glória a Deus. Nós não temos que ter medo de perguntar. Vai que Deus me chama. Vai que Deus me comissiona. Vai que Deus me envia. Amém. Se Deus te enviar, Ele vai te enviar. Ele vai cuidar de você em todo tempo, em todo momento, e você vai ser bênção nas mãos dEle. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Ele levava cartas nas mãos. Mal sabia ele que ele estaria depois escrevendo cartas que seriam revelações do próprio Deus através dele para a igreja, para a implantação de igrejas, para as normas e normativas das igrejas. Tudo são baseadas nas cartas de Paulo, tudo aquilo que nós aprendemos e que nós ensinamos e que nós aplicamos na igreja, em todas as igrejas, na igreja cristã, de uma forma geral, são baseadas naquilo que Deus revelou a Paulo. Glória a Deus. Veja que coisa maravilhosa, veja que obra grandiosa que o Senhor fez na vida de Paulo. Aleluia. E Deus também tem uma grande obra para mim e para você. Deus tem grandes coisas. Nós cantamos aqui algumas vezes: grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Isso é uma palavra profética. Aleluia. Que você possa tomar posse dessas palavras. Falar: grandes coisas vão acontecer na minha vida. Grandes coisas vão acontecer na minha família. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, nesta igreja. Amém? Eu creio assim. Nós cremos assim, amém? Aleluia. Ele levava cartas para aprender, mas agora as cartas que ele levava eram cartas de instrução. Glória a Deus, para a igreja crescer. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Deus quer que nós nos livremos de toda e qualquer religiosidade. Que os nossos cultos, que as nossas orações, que as nossas reuniões, que os nossos projetos, enfim, tudo que nós fizermos, seja com a intenção de glorificar e honrar o nome dEle. Aleluia. Que nós possamos ser bênçãos, ser incluídos como bênçãos e abençoadores de outros. Essa é a intenção. Que estejamos sempre prostrados à soberana vontade de Deus. Sempre, sempre, sempre. Que Deus esteja em primeiro plano, em primeiro lugar na nossa vida. Pronto sempre a ouvir e a atender a sua voz e o seu chamado. Aleluia. Depois daquela situação ali, Saulo é levado até a casa para que... Fugiu o nome agora. Casa de... Escutei, Bar. Para orar por ele. Ananias, né? Judas, depois com Ananias, né? Fugiu o nome. Para que pudesse orar por ele, as escamas caíssem dos seus olhos, e as escamas espirituais, físicas e espirituais, caíram. Nós possamos também tirar toda e qualquer escama dos nossos olhos, e poder contemplar realmente o propósito, o projeto de Deus para nós. Que a gente possa querer almejar isso
desejar isso. Senhor, que os seus planos se cumpram realmente na minha vida, de verdade. Amém? Prontos a ouvir e atender a voz e o chamado. Que nós possamos olhar sempre para dentro de nós e nos perguntar: estamos fazendo realmente a vontade do Senhor? Estamos ouvindo de verdade aquilo que o Senhor quer? Estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós estejamos fazendo? Estamos realizando? Estamos trabalhando? Estamos produzindo? Glória a Deus. Vamos olhar sempre para dentro. Temos cumprido a missão do Senhor para a nossa vida? Existem coisas que estão ainda a ser reveladas para mim e para você. Aleluia. Como foi na vida de Saulo ali. Aleluia. Deus ainda tem coisas para fazer através de nós. Deus ainda tem coisas para revelar através desta igreja. Deus ainda tem planos a se cumprir através das nossas vidas. Nós podemos ouvir a mesma voz nessa noite que Elias ouviu, quando ele queria que Deus tirasse a vida dele, e o anjo chega e fala assim: olha, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram, ainda tem uma longa estrada para você caminhar, ainda tem coisas para você fazer, não é agora o final de tudo, existem coisas para fazer. Assim é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Existem coisas para nós fazermos, existe muita coisa para nós produzirmos ainda para o reino, existe ainda muita coisa para conquistarmos no reino do Senhor, existem almas para que nós possamos ganhar para o Senhor, existem ainda muitas pessoas para serem curadas, libertas, restauradas aqui neste lugar. Aleluia. Então Deus ainda quer revelar-nos coisas. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com esta igreja. Aleluia. Ele quer te usar, Ele quer nos usar. E nós podemos fazer uma ressalva bem importante, interessante aqui. Nós estamos nos últimos tempos, nos tempos do fim. Assisti um videozinho ainda ontem que chegou através do Instagram. Já no Japão, as pessoas já utilizando-se já do chip na mão para fazer as compras e chegam no caixa dos supermercados e só põe ali a sua mão e já sai e já é debitado na sua conta. E então nós já vemos as promessas de Deus, as palavras estão sendo cumpridas, o Apocalipse, tudo mais, o templo de Jerusalém, as pedras já estão prontas, os animais já estão sendo cultivados, não sei se é essa a palavra, tratados, já estão as ovelhas e tudo mais, já tem a quantidade, se você estudar, a quantidade considerável de urubus ainda de um tamanho maior do que o comum, do que o convencional, lá no vale onde vai ser a batalha, tudo pronto, preparado para o Senhor voltar. Amém? Mas ainda dá tempo de nós fazermos, ainda dá tempo de nós produzirmos, ainda dá tempo de nós realizarmos. Aleluia. O pastor Hudson falou ontem aqui no hino: posso, tendo eu as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Não, de maneira nenhuma. Nós temos que entrar pelas portais do reino, aleluia, com alegria, com júbilo e, aleluia, sabendo que nós produzimos para o reino de Deus enquanto estivermos aqui na terra. Glória a Deus. Deus conta comigo, Deus conta com você e Deus tem pressa de nos usar. Que nós possamos cair hoje aos pés do Senhor e começarmos a caminhada que Deus quer para a nossa vida. Aleluia. Assim como foi na vida de Saulo, mudado para Paulo, e toda a vida dele foi virada do avesso totalmente. Aquele que era fariseu dos fariseus, aquele que era perseguidor, agora um servo fiel a Deus. Aleluia. Aquele que anunciou a Jesus, que apanhou, que foi preso, que sofreu naufrágio
e tantas coisas fizeram com ele, mas ele continuou firme até o final da sua vida, e até hoje é o nome lembrado, grande apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus. Que assim possam, se o Senhor não voltar, e se nós formos através da morte levados daqui, que possamos ser contados também um grande servo, uma grande serva do Senhor, que esteve em Campo Largo e que serviu a Jesus e que fez a diferença na época em que viveu. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Eu gostaria de orar por você.